Direto ao ponto, meu nome é Fabiano Almeida e hoje eu estou como Engagement Director da Goldert Consulting e como nós temos recebido um número considerável de perguntas através das nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na sua tela e especialmente através do nosso site sobre os desafios no ambiente de multiprojetos, hoje eu estou aqui com o Matias Fischer, Head da Goldert School e da Goldert Circle. E aí, Matias, como é que você está? Tudo ótimo, Fabiano. Prazer estar aqui. Prazer é meu caro. Matias, no seu entendimento e com base na sua experiência, quais são as principais premissas, as principais regras do jogo que a teoria das restrições geralmente desafia no ambiente de multiprojetos, Matias? Perfeito, Fabiano. São vários, na verdade, né? Mas vamos elencar aqui alguns principais que são os que realmente causam um certo desconforto no início, né? Mas realmente os principais que causam a mudança. Primeiro deles, quanto mais cedo iniciamos um projeto ou uma atividade, mais cedo iremos concluí-la, né? E como você bem disse, um ambiente de multiprojetos, isso não é uma realidade, né? A gente vai conversar um pouco à frente disso, mas isso não é um fato da vida. Na verdade, a maioria das vezes é o contrário. A outra é que a gente sabe que a capacidade de execução é finita, mas as empresas se comportam ao contrário, como se fosse infinita. Ou seja, a gente libera para execução projetos sem ter a clareza e o consenso de que a nossa capacidade pode estar sendo limitada, né? Pode estar sendo limitante dentro dessa liberação, e, consequentemente, o impacto que isso vai ter dessa liberação ou no portfólio ou em algum projeto específico, ou seja, de retratos, né? A gente libera como se alguém fosse dar um jeito, alguém fosse assumir e conseguir absorver essa carga de projetos. Um outro é que projetos prioritários da companhia sempre terão prioridade na alocação de recursos, né? Logo na fase de execução. De novo, sem entender o impacto que isso vai causar no portfólio, né? Chega um projeto de cima, né? E simplesmente ele rouba recursos, ele rouba prioridades e acaba impactando o portfólio como um todo. A gente entende que um objetivo de uma empresa não é entregar um projeto bem feito num ambiente multiprojetos, mas sim o portfólio todo, né? Então isso tem que ser desafiado. Um outro é que o conflito entre tarefas de projeto, as atividades de projeto das pessoas, né? E as atividades operacionais, porque geralmente elas estão num ambiente misto, né? Estão atendendo dois mestres, digamos assim, duas áreas diferentes, elas são fato da vida, né? E que não há o que fazer. Tem horas que a operação entra e rouba recurso e rouba atenção e o projeto, entre aspas, fica parado por conta disso. E tem horas que o projeto consegue ter atenção e aí sim ele começa a andar, né? Mas os dois mundos andam devagar por conta disso. Um quinto que também é importante, que a maioria das boas ideias viram projetos, né? E que eles precisam ser executados. Quando a TOC traz a visão de que a meta da empresa é ganhar dinheiro e logo a gente entende se é que um projeto ganha dinheiro para a empresa, né? Ajuda nessa construção, a gente desafia muito essas premissas, né? Boas ideias sempre devem ser lançadas. Dito isso, não são todos os projetos que devem ser executados e iniciados, tá? Um sexto que também é muito importante, congelar ou postergar o início, né, dos projetos gera um atraso, e aí mesmo que a gente esteja falando o impacto negativo, seja ele estratégico, seja financeiro ou operacional, em muitos casos usamos exatamente essa estratégia para acelerar o valor entregue da companhia, né? Sétimo, que a gente pode colocar aqui, e esse eu acho que é um dos mais difíceis, e aí não só ambiente de projetos, mas para qualquer ambiente, né? Recursos ociosos são enorme desperdício, né, Fabiano? Essa a gente já cansou de falar, com certeza, como se o objetivo da empresa fosse deixar as pessoas ocupadas, né? Nada mais longe da verdade, e a gente desafia isso bastante para ganhar mais dinheiro, de novo, né? Tudo com o objetivo de melhorar os impactos do negócio. E um oitavo que eu tenho que ressaltar também é que a gente, como empresa, né, as empresas têm que constantemente embarcar nessa busca de tecnologia de ponta, de gestão de ponta, de tudo de novidade, né? Como se isso também tivesse alguma relação com a meta da empresa. Não estou dizendo que algumas delas, em alguns momentos e pontualmente aplicadas, não possam trazer valor, podem, mas essa ganância,
esse alvoroço de querer implementar tudo para todas as áreas, como se isso fosse receita de sucesso, né? Também não é uma realidade. Mas assim, Fabiano, né, eu não vou falar nome de empresas por motivos óbvios, né, mas já vimos aí empresas que tinham, na verdade, mais de 1.000 projetos de Kaizen sendo executados, né. Claro, existe uma cultura forte de Kaizen, vamos lá e incentivamos que qualquer um possa dar uma ideia. Essa parte é excelente. O fato é que daí surgem 1.000 projetos de Kaizen e a empresa executa todos, né, como uma das primeiras que a gente colocou acima, como se isso fosse ajudar a empresa a atingir mais a sua meta. Agora, a pergunta que eu lanço, né, se eu tenho 1.000 projetos de Kaizen, qual a chance desses 1.000 atacarem a restrição da empresa? Qual que é a chance de 100 atacarem a restrição da empresa? Com certeza é muito, muito baixa, né? Tivemos já outros projetos também, em uma empresa que avaliamos os projetos estratégicos da companhia, né, daí mudando um pouco o perfil de projetos, onde o cliente tinha mais de 300 projetos em execução, né? E, de novo, a mesma coisa, se eu estou tocando 300 projetos, a chance é que todos vão andar muito devagar, né? A gente não consegue ter velocidade. Então, será que é necessário tocar 300 projetos simultâneos para alavancar a empresa para o seu próximo patamar? Não, né? Existem ali alguns projetos chaves e que os demais roubam atenção, roubam recurso, né? Roubam até recurso, pessoas, dinheiro, ou até a atenção das pessoas, tá? E tem, para mim, um insight que todo mundo já escutou, todo mundo já viu, mas poucas pessoas assimilam, né? Se a gente avaliar o Steve Jobs, quando ele retornou para a Apple, né, em 97 para a empresa, se não me falha a memória, uma das primeiras ações que ele tomou foi reduzir drasticamente o número de projetos que a Apple estava trabalhando. Na época ela tinha computadores concorrentes e produtos concorrentes, e ele falou, não, vamos enxugar o número de produtos que a gente vai desenvolver, né, para realmente trazer foco. E o Goldratt, né, e a teoria das gestões trazem exatamente isso. Como é que eu trago foco para a empresa? O que eu escolho fazer para realmente ter um resultado diferente? Ufa, Matias! Muito, muito bacana você compartilhar aqui no nosso bate-papo essas premissas, né, que muitas vezes os gestores que gerenciam um portfólio ou programas acabam se encontrando no dia a dia, no que diz respeito à tecnologia, a questão da premissa, como você colocou, que os recursos sociais são enormes desperdícios. Fazendo um resumão, né, do meu entendimento, congelar ou postergar projetos, as suas consequências, todas as boas ideias que viram projetos, os conflitos entre as atividades operacionais dos projetos, a questão de prioridade, capacidade de execução, e quando você colocou, né, uma premissa muito enraizada nesse ambiente, quanto mais cedo a gente começa, seja uma atividade ou um projeto, de fato a gente vai conseguir concluir mais cedo. Diante disso, meu caro Matias, no seu entendimento, quais são as consequências, as dores que os gerentes de projetos sentem por conviverem com essas premissas, com essas regras do jogo, Matias? Fabiano, as consequências são duras, digamos, né? São várias. Começa gerando atraso, né? Atraso no projeto em si, que consequentemente gera estouro de orçamento, não cumprimento de escopo, né? Muitas vezes gerando problemas de qualidade ou realmente de quanto projeto a gente consegue executar. A consequência desses impactos, inclusive, gera problema de fluxo de caixa, né, por conta de atraso ou estouro do orçamento, ou por simplesmente eu contar com aquele dinheiro que entrar devido àquele projeto e aquilo ser empurrado na linha do tempo e, claro, o dinheiro não entra quando eu esperava, né? Então, estica muito o caixa em cima disso. Com certeza, desgaste na imagem da companhia por não cumprir os prazos. Você pega empresas de TI ou de construção, não entregar no prazo, afeta a imagem, né? Ou até, dependendo do tipo de desenvolvimento, o time to market, né? Ou seja, se eu estou desenvolvendo um produto novo, principalmente na área de tecnologia, ou desenvolvimento de medicamentos, né? Se eu perco o time to market, não é um pouquinho de prejuízo, não é a venda de um mês que eu perco, e sim a entrada pontual cedo no mercado, e isso, o impacto nas vendas é brutal, né? Com certeza, muito desgaste nas equipes também, um efeito colateral.
que acaba gerando um turnover muito grande, né? Várias áreas são reféns disso. Desgaste disso é que, naturalmente, eu tenho que entrar com novas pessoas, treinar, educar naquilo que é a cultura da empresa, para daí ela começar a entregar valor. Tá? Também gera muitos conflitos entre diferentes áreas da companhia, né? Entre as partes que são acionistas, entre as partes que são clientes internos, entre as partes que são clientes externos, uma insatisfação muito alta, generalizada, tá? E por fim, e com certeza não menos importante, eu diria que é consequência de entender que você não consegue crescer, né? Que existe uma estagnação da companhia por conta da área de projetos. Eu queria ser maior, só que eu não consigo automatizar processos, não consigo lançar projetos novos, não consigo desenvolver produtos novos na velocidade que eu queria, né? E acaba essa área de projetos sendo uma restrição da empresa, né? Infelizmente, isso acaba muitas vezes limitando o quanto a companhia realmente consegue crescer, tá? Quantas empresas têm a percepção, né, que a área de TI ou a área de projetos, né, gestão do portfólio de projetos em si, é uma restrição para a empresa, né? Considerando ainda mais que vamos cada vez mais ao mundo digital, com certeza se torna uma sobrecarga, né, e uma limitação do quanto a empresa consegue se desenvolver a partir disso, né? Quantas vezes as empresas veem novos mercados, mas não conseguem abrir tantas frentes, né, do quanto gostariam a tempo? Quantas empresas desenvolvem planejamento estratégico que não conseguem cumprir no próprio ano, e aí esses planos vão se empurrando ao longo do tempo, né, e com certeza perdem mercado, perdem oportunidade por conta disso. Então, todas esses efeitos, né, acabam criando um ambiente de projetos onde ninguém confia, ninguém acha que vai entregar no prazo, né? E se eu entrego alguma coisa no prazo, já é visto como vitória, mas a custo do quê? Tantas outras que são atrasadas, né? E é uma área que perde muito pela excelência que tem, apesar de, assim, profissionais e pessoas constantemente buscarem exatamente alcançar isso, né? Mas por esse ambiente de multiprojetos, elas acabam não conseguindo a maioria das vezes. Bacana, cara. E para que eu possa organizar meu raciocínio para que quem nos ouve e ou nos assiste possa continuar tendo a noção do conjunto, né? Então a gente começou o nosso bate-papo, você trazendo aqui as principais premissas, as regras do jogo que geralmente permeiam no ambiente de multiprojetos, e você acabou de trazer quais são as consequências, né? As dores desse ambiente. E no seu entendimento, Matias, com base nos inúmeros projetos que você não só participou, como você principalmente também dirigiu, e digo principalmente no que diz respeito a você ter tido que lidar tanto com as questões operacionais, como também com as questões políticas. Como é que a teoria das restrições, Matias, contribui para que esses enormes desafios possam ser superados, meu caro? Perfeito, Fabiano. A primeira coisa que eu tenho que ressaltar é que, por mais que as empresas, se pegarmos duas empresas, né, duas em mesmo ambiente de multiprojetos, cada empresa tem sua peculiaridade. E, principalmente, cada empresa tem sua restrição ativa em cima dela. Uma pode ser mercado, outra pode ser caixa, outra pode ser desenvolvimento interno, enfim, né, cada um tem a sua realidade diferente uma da outra. Ou seja, por mais que eu diga algumas coisas aqui, né, a gente tem que entender o que se encaixa para cada uma, o que é estratégico para cada empresa e o que vai trazer um grande impacto para ela, tá? Mas vamos lá, vamos abordar ela, o que até você pode ajudar em basicamente 3 níveis, tá? O primeiro é a gestão de fluxo de trabalho, o segundo é a gestão de projeto e o terceiro é a gestão basicamente do portfólio. Tá? Fundamentalmente, a gestão do fluxo de trabalho é como é que a gente acelera a velocidade de execução das pessoas, né, das equipes, dos times, basicamente controlando o que a gente chama de multitarefa danosa, a forma de priorização de tarefas e o que a gente chama de full kit, tá? Ou seja, preparação para a execução das tarefas. Aí, nesse momento, esquece gestão de projetos, esquece gestão de portfólio, como é que eu pego aquela velocidade de tarefas e eu acelero? Então, esse é um primeiro patamar. Por quê? Porque eu quero que as equipes consigam aumentar a sua capacidade de entrega. Segunda parte, então, gestão de projetos.
Aí sim, como é que eu torno a gestão de projetos mais eficaz? Com o objetivo realmente de cumprir o prazo, né? Se possível, até acelerar. Mas como é que eu primeiro consigo cumprir o prazo? Então as equipes começam a entregar mais rápido, mas como é que eu faço uma gestão diferente para cumprir esse prazo que eu tenho, né? E a partir disso a gente realmente faz uma mudança na forma de gestão, na forma com que a gente acompanha as atividades, né? A gente não se preocupa com o percentual completo, e sim o que falta para entregar aquela atividade, né? A gente faz toda a gestão por corrente crítica, né? Não por caminho crítico, nem Scrum, nem Agile, a gente faz por corrente crítica, porque a gente quer ser assertivo na pontualidade do projeto. Enfim, aqui tem a gente faz gestão de pulmão de projeto também, tem vários elementos que a gente pode descrever, tá? E aí sim, o terceiro nível, então, equipes estão mais eficientes, os projetos estão mais pontuais, mais assertivos, entramos então na parte de gestão de portfólio. Então, como é que eu consigo criar regras para novos projetos entrantes ou até aquilo que já está definido como execução, para ter o foco e impacto global da companhia, né? E aí, eu até vou mencionar um outro caso que eu ia falar à frente, mas acho que é bom até mencionar agora, mas só como exemplo, né? Tínhamos um cliente, de novo, não vou falar o nome, né? Mas onde a gente avaliava os projetos que entravam e alguém disse, olha, tem que fazer esse projeto porque é uma requisição legal. E como já estávamos na implementação de TOC, víamos assim, tá bom, qual que é o impacto de não cumprir esse projeto, né? Ah, não, é um projeto legal, então o impacto é multa. Tá bom, quanto que é a multa? A multa era R$1.000. E o gerente na época perguntou, alguém vai preso? Né? Ou é uma coisa só meramente formal, uma tecnicidade? Não, uma tecnicidade. Olha, tem tantos outros projetos que eu tenho que me preocupar mais importantes que às vezes é melhor pagar essa multa, né, por uma coisa pequena, que ninguém vai preso, não estou, né, despejando nada ilegal no meio ambiente, nada desse tipo, né, não estou manchando a imagem da empresa, não tem impacto nenhum nesse sentido, é meramente financeiro de uma pequena coisa, esquece esse projeto. Os clientes também não serão prejudicados, obviamente. Perfeitamente, os clientes não serão prejudicados, né, então esquece. Foca naquilo que vai trazer valor, foca naquilo que a empresa precisa para crescer estrategicamente, né? Então a questão é do portfólio, como é que eu avalio aquilo que é proposto, aquilo que eu tenho como oportunidade, mas eu trago isso como foco, né? E eu entendo como isso gera um impacto global na minha companhia. Não aquele projeto quanto vai trazer, mas impacto global sobre a minha estratégia. E claro, né, os impactos nos KPIs principais da empresa, né? Mas basicamente, Fabiano, eu diria que assim, a TOC, né, a Teoria das Restrições, permite 3 habilidades quando a gente fala de gerenciamento de ambiente de multiprojetos. Então, a primeira é a habilidade de fazer um planejamento enxuto, tá? Que permite as companhias entregarem mais projetos, mais valor principalmente, com menos. Ou seja, reduzir significativamente o desperdício que ocorre na execução dos projetos, iniciando desde a fase do planejamento. A segunda parte, a segunda habilidade, é a capacidade de sincronizar, Fabiano. Ou seja, gerente de projetos só libera atividades quando a gente tem capacidade de entrega. Não adianta eu dar para o Fabiano 100 coisas para ele fazer se ele não consegue executar isso em conjunto comigo, por exemplo, que sou par dele em algum trabalho. A sincronização do esforço, coisa que é altamente importante e difícil de ser alcançada. Mas isso a gente pode falar no próximo bate-papo. E a terceira habilidade é ter a visibilidade e a clareza do status na execução dos projetos, ou seja, de tudo aquilo que eu tenho em execução, o que eu tenho que dar foco realmente? Será que é tudo? Se eu tenho que dar foco em tudo, então não consigo dar velocidade, né? Quando tudo é prioridade, nada é prioridade, a gente sabe disso. E aí, o que eu posso dar foco para manter alta qualidade, com o escopo entregue no prazo, dentro da especificação desejada, dentro do orçamento, né? Enfim, e isso também é a terceira habilidade que a gente diz, né? Então, essas são as 3 regras da corrente crítica, né? É isso. Maravilha. E, Matias, para quem quer se aprofundar um pouco mais nesse tema, como a teoria das restrições ela contribui no ambiente de multiprojetos, quais são os passos que você recomenda? Bom, eu diria primeiro que assim, ao longo dessa jornada,
não só aqui no Brasil, da nossa empresa, né, mas ao redor do mundo, a gente tem operações em todo lugar, a gente conseguiu desenvolver muito material em cima disso. Não só a gente, como vários outros experts aí no mercado, né, que trazem diferentes níveis de profundidade. Então, assim, eu diria, o primeiro ponto de profundidade para começar a entender o que pode ser feito, o que é um potencial, eu diria começar a ler livro A Meta, né, para quem não conhece nada de teoria das restrições. Ela é leitura obrigatória, é o best-seller do Dr. Goldrich, e ela realmente começa a desvendar um pouco o mistério de como pensar diferente, essa ideia do pensar do ótimo global e tudo mais. É claro que ela não é vinculada ao ambiente de projetos diretamente, mas tem muita coisa ali que realmente é importante antes mesmo de pensar em gestão de projetos em si. Depois disso, claramente, ler o livro da corrente crítica, né? Que aí sim, de novo, é o Dr. Goldrich levando o mesmo raciocínio já construído pela Meta, mas aí sim, diretamente focado na gestão de projetos. Eu acho que esses seriam os dois primeiros pontos para realmente dar um pontapé e começar a entender o que a teoria das restrições pode proporcionar para esses desafios do ambiente de multiprojetos. E, cara, e para quem já leu os dois livros, tanto a Meta como a Corrente Crítica, e agora? O que essa pessoa deve fazer, meu caro amigo? Bom, aí outras opções que ela tem, realmente ela pode, para quem já leu esses dois livros, é fazer parte da nossa comunidade, da Golden Circle, né? Lá a gente tem muito material do próprio Dr. Goldrich, próprios vídeos como esse, muito material de artigos que a gente coloca para fomentar realmente o conhecimento da teoria de gestões, tudo gratuito, né? Ensina, assim, tem mais interesse em entender como aplicar, já que tem tantas opções e cada empresa tem sua peculiaridade, eu diria, né, marcar uma conversa contigo, comigo, para realmente entender qual que é a dor dessa pessoa, quais são as principais dores e quais são os principais elementos que ela pode aplicar para realmente levar, né, o padrão de entrega e o padrão da empresa a um novo patamar, um novo sucesso para a empresa, né? Maravilha, doutor Matias Fischer. Foi um enorme prazer, mais uma vez, bater esse papo com você sobre como a teoria das restrições contribui de forma significativa e decisiva no ambiente de multiprojetos. Prazer é sempre todo meu, Fabiano. O Matias, eu e a equipe da Golden Consulting continuaremos trabalhando para trazer excelência no planejamento e na execução dos seus projetos. E se você tiver interesse em identificar quais são as poucas causas que geram todas as suas dores relacionadas ao seu ambiente de multiprojetos e como a teoria das restrições pode contribuir para que a gestão do seu portfólio seja ainda mais contributiva para a estratégia da sua companhia, nós estamos aqui. Quer saber mais? Baixe o app da Goldratt Circle para iOS e Android. E seguindo no LinkedIn, Javier Arevalo, Matias Fischer, Fabiano Almeida.